Agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui nos estúdios a deputada federal, aliás, não nos estúdios, gente, o Rodrigo tá ficando louco, não dá, né? Infelizmente, para receber as pessoas nos estúdios, uma pena, não sabemos quando é que poderemos voltar à rotina normal, mas temos o prazer de conversar, ela lá e a gente aqui, deputada federal Margarida Salomão do PT. Deputada, bom dia, prazer ouvi-la mais uma vez, bem-vinda aqui ao Super N. Muito obrigada, Rodrigo. É um prazer estar aí, ainda que de forma remota, que é o que as pessoas ajuizadas estão fazendo na medida em que podem ficar em casa, que é o mais seguro. Mas é um prazer enorme sempre estar na Rádio Super com a sua imensa audiência e ser entrevistado por uma pessoa tão competente, tão simpática quanto você. Muito obrigado, deputada. Obrigado pelas palavras. Deputada, para a gente começar esse bate-papo, nós estamos percebendo por parte do presidente Jair Bolsonaro uma mobilização para tentar retomar a economia do país, né? E as ações, as falas dele nesse sentido têm sido muito contundentes, inclusive tendo levado um grupo de empresários ao Supremo Tribunal Federal para reclamar da questão econômica no Brasil. Ainda ontem, o presidente disse que era para os empresários pressionarem os governadores de estado e dizendo que é guerra para que a economia volte a andar mesmo em meio a essa pandemia. Eu queria saber da senhora, como é que a senhora avalia essas declarações do presidente Jair Bolsonaro e por aquilo que a senhora sente entre os pares da senhora na Câmara dos Deputados, se a fala dele tem respaldo entre os seus colegas. Olha, em primeiro lugar, eu queria falar sobre o presidente Jair Bolsonaro. Como é sabido, ele é um negacionista. Ele é um desses sujeitos que acredita que a Terra não é redonda. Então, ele não escuta as recomendações dos cientistas, as recomendações da Organização Mundial de Saúde, que mostram, inclusive, com experiências mais adiantadas do que as nossas, porque, no nosso caso, a pandemia começou depois, que para salvar a economia é necessário garantir a saúde. Quanto mais seriamente a gente levar o isolamento social, mais rapidamente nós poderemos restabelecer na plenitude todas as atividades. Então, ele vem emitindo decretos e fazendo toda uma série de movimentações que têm sido, inclusive, desconsideradas pelos prefeitos, com muita, graças a Deus, têm sido desconsideradas pelos governadores, porque, de fato, não tem efeito legal, como já provou o Supremo Tribunal Federal. O que eu queria dizer é que esse movimento do Jair Bolsonaro, de um lado, se deve à sua profunda ignorância e o seu repúdio à ciência e a tudo que a ciência oferece e produz. Nós não temos só nesse caso. Vejo, por exemplo, um desastre que é a gestão ambiental da presidência Bolsonaro. Mas, nesse momento, o cenário político, você sabe, Rodrigo, está muito conturbado. Então, ele faz esse movimento também, desafia as pessoas, para encobrir a profunda confusão em que ele está metido com aquele vídeo ao qual aludiu o ex-ministro Sérgio Moro e que agora vai chegando à publicidade em pedaços. Eu acredito que ele vai acabar sendo inteiramente divulgado e, de fato, cada vez mais o Jair Bolsonaro se torna, sim, acessível a um processo de impeachment. Então, por conta dessa confusão, ele usa como forma de lançar uma cortina de fumaça sobre a sua precária situação esse ataque à saúde pública e esse ataque à vida dos brasileiros. Na Câmara, hoje, o prestígio de Bolsonaro é um prestígio em declínio. É claro que ele está fazendo ofertas a setores da Câmara, tentando seduzi-los com ofertas de cargos, de verbas, e é claro que há seres humanos que se sensibilizam com esse tipo de coisa, mas eu queria dizer a você que com a confusão na qual ele está metido, o preço vai ficar cada vez mais caro. E você sabe, Rodrigo, no fim das contas, quem é que paga a conta? Nós, o povo, que afinal de contas somos as vítimas desse tipo de péssima combinação política. Deputada, bom dia para a senhora. Thalita Marinho, quem fala
com você também aqui no Café com Política. O governo tem defendido no STF que sejam divulgadas apenas as falas do presidente Jair Bolsonaro, desse vídeo que a senhora mesmo citou há pouco, esse vídeo que pode mudar os rumos aí da política quando for divulgado. Inclusive, a divulgação dele deve ser decidida ainda hoje. A senhora concorda que devem ser divulgadas só as falas do presidente Jair Bolsonaro? De forma nenhuma. Eu entendo que uma reunião de um ministério é um material que tem que estar, em algum momento, aberto ao conhecimento público. Aliás, é assim, são guardadas essas fitas e esses vídeos para, inclusive, o futuro estudo da história, uma ciência pela qual o presidente também não tem nenhum apreço. Mas é necessário, isso é um direito da cidadania, que nós saibamos como os nossos governantes se referem aos assuntos mais importantes. E as notícias que têm chegado, certamente chegaram muito mais depressa a vocês, inclusive com mais detalhe, porque vocês são profissionais de imprensa, né, Thalita? São coisas escabrosas. A maneira como os ministros falam do Supremo Tribunal Federal, como falam dos governadores, dos prefeitos, enfim, do assunto todo e mais. É essa preocupação expressa, inclusive, com palavrões nos pedaços que o procurador acha que devem vir a público, em que o presidente expressa a preocupação de blindar a sua família de qualquer investigação pela Polícia Federal. Ora, vamos lá. Ninguém, por ser um governante, se torna infenso à investigação pública. Então, obviamente, eu acho que o vídeo deve ser exibido completamente, como, aliás, já aconteceu em outros momentos da história recente do Brasil. Ô, deputada, a senhora citou que todas essas implicações que vive hoje o presidente da República nessa reunião ministerial, na relação com o agora ex-ministro Sérgio Moro, com as denúncias que estão surgindo, com as falas do ex-ministro, que tudo isso pode suscitar, inclusive, a possibilidade de um pedido de impeachment. E é um assunto que volta e meia a gente ouve no meio político diante dos fatos que tomamos conhecimento recentemente. Temos ouvido também, por outro lado, algumas pessoas que acreditam que tratar desse assunto nesse momento de pandemia, nesse momento crítico que o país está vivendo, não é uma boa. E aí eu pergunto para a senhora reconhece que há elementos para a abertura de um eventual processo de impeachment contra o presidente, e já há, inclusive, pedidos e mais pedidos nas mãos do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Mas eu pergunto o seguinte: esse seria o momento adequado, ideal para que isso ocorresse? Ou a senhora acha que é preciso primeiro que a gente vença essa pandemia para que depois haja, por exemplo, essa discussão? Rodrigo, se nós estivéssemos numa situação com um pouco mais de racionalidade, eu até concordaria com esse adiamento. Mas o que eu quero dizer a você é que, neste momento, o Brasil enfrenta a pandemia e o pandemônio. O pandemônio protagonizado ou desencadeado por Jair Bolsonaro. Então, o Brasil, nesse momento, enfrentar a pior crise da sua história, que é uma crise sanitária, uma crise econômica que você sabe que pode nos arrebentar. Está nos arrebentando. E ninguém sabe ao certo como é que nós vamos conseguir sair dela. Com uma pessoa que sistematicamente confronta as instituições, provoca conflitos e não escuta enfim, a ciência, não escuta quem tem condições de opinar, na verdade, eu acho uma grande atrapalhação. Eu tenho dito, nós na Câmara, nós temos cumprido o nosso dever. Temos feito longas reuniões, praticamente em todos os dias da semana, oferecendo soluções para que o Brasil diminua o sofrimento das pessoas. E a gente trabalha e o Jair atrapalha. Então, eu quero te falar que, nesse momento, livrar-se do Bolsonaro é uma coisa muito benigna para o Brasil, é uma coisa de urgência, na minha opinião. Deputada, ainda falando sobre a
pandemia, né, e a economia, a Fundação João Pinheiro divulgou uma pesquisa que estimou num cenário pessimista a perda de arrecadação de ICMS de mais de 4 bilhões por causa justamente do coronavírus. Como que Minas, que já vinha de um cenário econômico muito sofrido e muito difícil, vai precisar fazer para tentar recuperar? Bom, Minas, em primeiro lugar, é uma importantíssima unidade da Federação Brasileira, que vem sendo há anos prejudicada por causa da vigência da Lei Candir. Então, esse já é um dado de realidade. Agora, nesse momento de emergência, a União tem a obrigação política e ética de salvar Minas Gerais. Nós, inclusive, já votamos um projeto pelo qual as perdas do ICMS serão compensadas pela União. E você pode me perguntar, mas e de onde que a União vai tirar? Bom, em primeiro lugar, a União tem reservas. A União hoje tem em caixa 1 trilhão e 200 bilhões de reais. A União tem um volume elevado de reservas internacionais. 50 bilhões foram, até o momento, queimados. Essas reservas, eu quero dizer que foram constituídas nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, e que estão sendo torrados nesse momento. Mas nós podemos usar esse recurso, podemos usar os juros relativos ao rendimento desses recursos, nós podemos emitir dinheiro. Olha, eu quero dizer a você, Henrique Meirelles, Armínio Fraga, Pércio Arida, André Lara Rezende são longe de ser economistas do meu campo de pensamento. São economistas do centro-direita. E eles estão dizendo, a União tem que gastar. Então, nesse momento, para salvar Minas Gerais, é necessário que a União assuma a sua responsabilidade para que nós possamos pagar as contas e, inclusive, ter um recurso para aliviar o nosso sofrimento e uma condição de alavancagem para superar a pandemia. Vamos para a hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Perguntas objetivas com respostas objetivas. A senhora, inclusive, já conhece o quadro, deputada. Sim, claro. Para começar, a saúde em Minas. Vai mal. Minas e a pandemia. Falta teste. Minas é um dos estados que menos testa no Brasil. Então, nós não temos números confiáveis. O governador Romeu Zema em meio à pandemia. Apático. Apático. E o presidente Jair Bolsonaro? Um desastre. O ex-ministro Sérgio Moro. Está fazendo o seu papel de delator geral da República. Secretário de Saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral. Precisa ser mais ativo. Deputada federal pelo PT, Margarida Salomão, nossa convidada de hoje aqui no Café com Política, falando com a gente à distância. Gostaria de agradecer pela entrevista e inclusive saudar o Galo, ao que parece Garnizé, que insistentemente canta por aí, viu, deputada? Foi um prazer ouvir a senhora mais uma vez. Homenageando o Galo aí de Belo Horizonte e o nosso Galo aqui de Juiz de Fora. Galo Carijó. O Galo Carijó, isso mesmo. É isso, deputada. Eu confesso para a senhora que aqui entre os intervalos com as respostas da senhora, nós estávamos comentando da nossa inveja, entre aspas, da senhora aí por poder ter criação em casa. Como é bom, né? É verdade, muito bom mesmo. Obrigada, deputada, pela entrevista. Muito obrigada, um grande prazer falar com vocês. Um abraço, Thalita, um abraço, Rodrigo.